Dia 228. 1 Samuel, capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Depois consagraram ao seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos, e durante este tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e suas imagens de asteroide e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente o Senhor. Samuel disse mais a eles: Venham todo o povo de Israel, Mispa, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispa numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os governantes dos filisteus chamaram os seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor e clamou ao Senhor para que ajudasse Israel. E o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles desde Mispa até perto de Betecar, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver as questões de Israel, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispa. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava a sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá ele construiu um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. Quando ficou idoso,
Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém, eles não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros, e eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá a fim de discutir o problema com Samuel. Disseram a Samuel: o Senhor já está idoso e os seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós, para que nos lidere. Veja, todas as outras nações têm o seu rei. Quando disseram: escolha um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel e ele orou ao Senhor, pedindo conselho. Faça tudo o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles não querem mais do que eu seja o rei deles. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado continuamente e seguindo outros deuses. E agora tratam vocês da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los com toda a seriedade de quais são os direitos de que o rei terá sobre eles. Assim, Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito, dizendo: já que vocês insistem em ter um rei, estes serão os direitos que o rei que governará sobre vocês terá. Ele convocará os seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, e como seus cavalheiros, eles terão de correr na frente dos carros do rei. Ele colocará alguns para chefiar os soldados do rei na guerra. Alguns serão chefes sobre 1000, outros chefes de 50, outros trabalharão e cultivarão os campos do rei e farão as colheitas. Outros fabricarão armas para os soldados e equipamento para os carros de combate. Ele vai tomar suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, das suas plantações de uvas e dos olivais, e dará essas propriedades aos seus servos. Tomará a 10ª parte das colheitas de cereais e da colheita de uvas de vocês, e as dará aos seus oficiais e aos seus servos. O rei também tomará de vocês os seus servos e servas, além dos jovens mais excelentes e o melhor do gado e dos jumentos. Vocês terão de entregar a ele a 10ª parte dos seus rebanhos, e vocês mesmos serão escravos do rei. Naquele dia que vocês choram lágrimas amargas por causa deste rei, vocês mesmos estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim, queremos o rei, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá à guerra. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito, e o Senhor respondeu novamente: então, faça conforme eles pedem, dê um rei a eles. Então Samuel disse aos israelitas: votem cada um para sua cidade. Romanos, capítulo 6. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos em uma vida nova.
Vocês se unirão com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrerem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas a fim de acabar com o poder do pecado e agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto, por outro lado, estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja um instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltarão da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina? É claro que não. Será que vocês não compreendem que podem escolher o seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. Mas, graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhe entregou. E agora estão livres do velho senhor, o pecado, e tornaram-se escravo do novo Senhor, a justiça. Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender. Tal como você costumava ser escravo da impureza e da maldade que levava à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça e pelas que leva à santidade. Naqueles dias, quando vocês ainda não eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente, não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. Entre os benefícios que ele dispensa a vocês está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jeremias 45.
Esta foi a mensagem que Jeremias deu a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque terminou de escrever o rolo com as profecias de Jeremias ditadas pelo profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a você, Baruque, você anda reclamando, pobre de mim, será que já não tenho sofrido bastante? Porque o Senhor ainda me dá esta tristeza, já não aguento mais, é um fardo pesado demais para mim. Mas o Senhor manda te dizer o seguinte, a você, Baruque: assim diz o Senhor, estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei em toda esta terra. Você pensa em obter grandezas? Pare de pensar nisso. Vou trazer desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas deixarei você escapar com vida, esteja onde estiver.